E aí pessoal, tudo bem? O material que eu preparei hoje é sobre a Kati Torres. A Kati Torres, inclusive a gente vai fazer um material um pouco diferente. Normalmente eu falo de personagens, filmes, série, que por mais que estejam eventualmente relacionados a uma história real ou o que aconteceu, eu sempre frisei bastante que a gente falava sobre o personagem, ou a visão que foi dada naquele relato de filme, etc e tal. Aqui vai ser um pouco diferente, nós vamos falar sobre a Kati na sua vida real. Saiu um documentário da BBC, muito interessante, sobre ela, e acho que sim, a gente pode pegar todos esses dados que foram trazidos no documentário, da reportagem, e avaliar aqui o que tem relação com os assuntos que a gente trata aqui corriqueiramente. Eu sou João Otávio, psiquiatra, psicoterapeuta, e nas minhas redes sociais eu costumo falar sobre filmes, séries, personagens, psiquiatria, psicanálise, enfim. Vamos para o nosso vídeo. Primeiro, eu quero frisar que tudo que eu vou falar aqui é baseado no documentário, principalmente, né, da BBC, na reportagem, nos relatos de pessoas próximas, né, no relato das pessoas conhecidas, das pessoas que vivenciaram o que aconteceu, das vítimas, etc e tal. Então, é baseado principalmente nos relatos e na entrevista que a gente tem, né, da Kati para a BBC. Não tenho nenhum intuito de trazer algum diagnóstico, seria impossível, de novo, talvez falando só com ela diretamente, num ambiente privado, com todos os cuidados para que ela pudesse realmente dizer o que aconteceu. Daí poderia ser cogitada a hipótese de dar um diagnóstico para a Kati, que não é o nosso objetivo aqui, né? Nós vamos pegar aqui o que a gente tem e juntar. E por onde que a gente começa? Ora, pelo início. A Kati, né, no início do documentário eles falam isso, ela teria uma infância difícil. O relato que nos trouxeram, né, no documentário foi de que ela tinha problemas com o pai. Eu não lembro exatamente, parece que o pai usava álcool, né, de maneira abusiva e, enfim, agora não lembro se batia, se não batia nela, enfim, que era uma relação conturbada e de difícil a ponto dela querer ir embora, né, e teria sido isso um dos motivadores para ela muito cedo sair de casa, né? Ela desde criança era mais voltada para questões de moda, desfiles, né? E ela foi então se aventurar na vida como modelo, né? E ela teve bastante sucesso no início da carreira já e foi para o exterior. Lá ela foi cada vez se descobrindo mais, né? E chegou ao ponto de trabalhar com, não sei exatamente o termo, sugar baby, algo assim. Pelo menos é como o documentário colocou. Ela tinha já conseguido se estabilizar, entrar nos meios, conhecer as pessoas que precisava, e ela estava estável. Ela tinha uma vida que, não sei se era como ela queria, mas ela tinha condições financeiras adequadas. E acontece que ela vai se desenvolvendo nisso. E o seu Instagram, né, que eu acho que era o veículo que ela mais utilizava, começou a crescer e ela se tornou uma influencer. Interessante, né, para a história esse termo, né? Ela tinha uma capacidade de influenciar. E ela começou a vender coisas, né, as coisas que ela usava, como imagino que diversas pessoas que trabalham com as redes sociais fazem, né? Influenciam, tem até a profissão, né, de influencer. Marketings, né, que é o que muita gente utiliza as redes faz, e ela estava vendendo seus produtos, talvez mais manipulador ou não, mas até então estava vendendo essas coisas. E aqui entra uma coisa, os relatos de familiares, de conhecidos, diziam que a Kati desde sempre tinha uma boa capacidade de persuasão, de influenciar as pessoas, de colocar o seu ponto, né? De manter as suas ideias e conquistar as ideias dos outros. Era um talento da Kati até então. Ela tinha essa capacidade, propensão a influenciar, a ser uma influencer. Bom,
a minha ideia aqui não é contar toda a história, ela tá lá, quem quer assistir o vídeo, o documentário da BBC, não é que relatar tudo o que aconteceu, pensar alguns pontos, né? A gente tinha uma pessoa com uma capacidade de influenciar muito grande, uma ambição muito grande, vontade de crescer, sair de casa e ganhar o mundo. E ela conseguiu. Então ela também tem muita capacidade, a gente pode colocar que ela tem uma capacidade cognitiva muito boa, né? Ela demonstrou isso. Isso é um fato importante para o nosso pensamento aqui. Em algum momento, eu acho que ela deve ter juntado o tico e teco, ela viu o que ela estava fazendo e estava se destacando como influência. Ela já tinha até ficado um pouco famosa, né, por ter tido uma relação lá com alguns outros famosos e estava crescendo, tendo a sua visibilidade importante. Ela se deu conta e foi atrás de alguns líderes, né? Então, de novo, a vontade dela de liderar, ela foi se inspirar, tomar conhecimento, crescer e vislumbrava esses líderes, né? Tantos líderes espirituais como comportamentais, né? Coaching, no documentário dá um nome lá do coaching famoso lá que eu não conheço, que ela se inspirou, ela foi lá, fez o curso e ela começou a gostar dessa história de, vamos dizer, até dominar as pessoas, né? Convencer até tomar posse, né? Tomar conta da vida das pessoas. E ela ela foi pro lado motivacional, assim, né? Seguindo esse coaching e na parte espiritual também. Ela tinha gurus, né? Que ela foi se especializando nisso. E aí a gente vai para outra parte da história, que é quando a Kate começa a fazer isso, né? O trabalho dela se tornou aconselhar pessoas, né? Ela tinha vida que muita gente queria ter, ela tinha dinheiro, ela tinha uma aparência desejável, ela tinha sucesso, ela tinha, enfim, muitas coisas que as pessoas queriam. E ela passou, então, a dar conselhos, tentar inspirar as outras vidas, né? E o trabalho dela era esse, né? Ela vendia consultas, né? E sessões, não sei como chama. Ela vendia essas consultas para dar as dicas de como é que se chega aonde ela chegou. Aí tem lá os discursos das pessoas que foram usadas, né? Depois a gente vai chegar até o ponto de que ponto que foram usadas, mas elas dizendo que elas buscavam, elas já tinham procurado terapias, elas já tinham procurado tratamentos médicos, elas já tinham procurado soluções de várias formas e encontravam na Kate a solução, né? Como se a Kate pudesse guiá-las, né, de maneira prática para a solução. E a Kate se aproveitava dessa situação, se aproveitava da sua capacidade de convencimento, de manipulação, de convencer, para usar pessoas que já estavam precisando disso, que estavam buscando isso, procurando uma resposta de alguém. A Kate dizia ter. E aí agora vai entrar um detalhe importante na história, que é o seguinte: a Kate, nessa história de procurar o guru, né, de encontrar o seu caminho espiritual, e também lá o coaching, não sei se tinha outro termo no documentário que foi utilizado, mas enfim, a parte lá mais de motivação e tal, ela encontra na parte espiritual, ela começa a fazer uso de ayahuasca. Quem me acompanha aqui nas redes sabe que a ayahuasca é uma substância que tem a possibilidade de causar sintomas psicóticos. Inclusive, esses sintomas psicóticos é de certa forma até buscado, né? Quem faz lá o rito, é muito comum quem passa por essa situação relatar alucinações, vozes, né? Uma capacidade de pensamentos, né? De ir longe, quase como saísse de si mesmo para poder refletir. Então, até a parte espiritual em si, ou a parte da reflexão, né? Que dizem que tem um insight maior, toda essa questão, quase como o objetivo é ter aquele período de psicose, mas claro, que tendo aquilo no momento da sessão, né, tendo transe e depois saindo fora e depois podendo lembrar do que viveu e tomar suas decisões, mas saindo da psicose. Muitas pessoas conseguem, né, viver com essa cultura e manter, mas eu já tratei pessoas onde isso não aconteceu e a ayahuasca trazendo danos permanentes, enfim. E aí a Kate passa por isso, e o relato das pessoas próximas a ela é que isso foi um ponto-chave. E ela ficou muito diferente depois desse uso, né, desse período
utilizando. E aí a gente pode colocar tudo que a gente tem na mesa. Nós temos uma pessoa com uma capacidade cognitiva importante, uma vontade de ascender muito importante e uma capacidade manipuladora também muito importante. E aí ela faz um uso de um psicoativo e muda muito seu comportamento, né? E ela começa, né? E quem acompanha o CAT, viu o documentário, começa a ver assim, um comportamento bizarro. Ela começa, aí a gente vai ter que ver a veracidade do que aconteceu, né? E nunca vamos ter a resposta do quanto aquilo era manipulado ou verdadeiro, mas ela começa com assuntos de ouvir uma voz, né? Uma voz que manda, ou o guru que fala com ela, né? Um comportamento de começar com rituais. Tá bem, bruxaria existe e tem lá a cultura das bruxas, ok, mas tem que ver como é que isso está sendo utilizado, né? Tem que ver a mistura da realidade com do pensamento lógico, com o pensamento mágico, às vezes, né, acontece. Usar uma coisa dentro da lógica e usar uma coisa dentro da mágica é o que muda. Então, como ela utilizou se dizer bruxa, né? O que ela entendia por isso, né? E como isso interferia na vida dela. Sem falar de outros comportamentos, né? As pessoas que frequentavam a casa dela diziam que ela estava muito suja, muito desorganizada e se estranhavam. Poxa, uma mulher com toda essa capacidade, com todo esse dinheiro, com toda a vida que tem à disposição, viver com condições tão precárias, que ela não conseguia ficar no escuro, que ela não conseguia ficar sozinha, que as mulheres que ela manipulava tinham que ficar junto com ela na academia para poder ver ela treinar, ela se sentir bem, né? Que já mostra até uma coisa meio de culpa, né? Não conseguia se alimentar, a pessoa tinha que servir e dar na boca dela, que ela não conseguia fazer as coisas. Então a gente tem também um comportamento desorganizado. A gente não sabe então também o quanto isso estava durante os usos dela, a gente não sabe como é que eram os usos dela, a gente não sabe de que forma que ela praticava as suas culturas, enfim, os rituais, enfim. Mas a gente vê que tinha uma questão beirando no mínimo a psicose, né? Nos faz desconfiar de um comportamento muito desorganizado. E aí eu acho que é aí que fica, né? A grande discussão aqui, e deve ser o que muitas pessoas que estão vendo o documentário estão se perguntando e se deparando com essa estranheza Kat, ela tem sintomas psicóticos, ela tem uma psicose, ou ela só é cruel e manipuladora e usou as pessoas, né? Porque eu falando sobre a Kat, eu pulei uma parte muito importante da história, que ela começou nesse poder de manipulação dela, né, e com a voz, aí saiu o livro, e ela apareceu na televisão e tal, ela começou a convencer as pessoas a se mudarem para casa dela e trabalharem para ela, prometendo mundos e fundos, prometendo riqueza, prometendo que iam crescer assim como ela, e que iriam depois se destacar, só que ela trazia essas meninas para morar com ela e usava elas quase como escrava, né? Elas escreveram um trabalho escravo, roubava as meninas, né? Ela usava as meninas, prostituía as meninas e o dinheiro ela não dava para as meninas também, então ela ainda roubava o que as meninas ganhavam. Ela prometia que quando chegasse em tal valor, ela ia poder pegar as coisas dela e depois ficava convencendo com essa capacidade. Teve uma menina que dizia assim, eu não conseguia sair porque quando ela começava a conversar comigo é como se ela me convencesse e começasse a fazer sentido, eu não conseguia sair disso. Então, eu acho que o que se põe na mesa é assim, a Kat, as informações possíveis, ela era psicótica ou ela só era cruel, né? Em outros termos, assim, claro que não é um ou outro, tá? Mas eu acho que a reflexão ela desenvolveu talvez uma esquizofrenia a partir depois de um uso no psicoativo, ou ela é simplesmente uma psicopata antissocial que não se importa em fazer mal para ninguém e é cruel e enfim. E é isso que a gente vai seguir. No final do vídeo a gente vai poder talvez juntar um pouco isso. Então, vamos lá. Eu acho que para a gente poder juntar isso e poder ter uma visão melhor, a gente tem que botar os pontos que nos levam a pensar de uma coisa e os pontos que nos levam a pensar de outra, né? Uma coisa determinante é a gente ver a entrevista dela
para a BBC. Então, alguns pontos que eu percebi na entrevista, né? Me chama muito a atenção o fato da Kat, assim, quando ela vai falando com o repórter, assim, a impressão que me dá é que ela não tem o menor discernimento, aquela coisa do cefragol, do grau de importância das coisas que ela está falando. Ela não percebe como ela está se entregando, sabe? Como ela está, parece, se mostrando culpada pelas coisas que ela fala, como se ela não entendesse a realidade, o tic-tac não estivesse batendo ali. E chama muita atenção, uma mulher com muita capacidade, muito inteligente, que ascendeu muito, que tem todo um poder cognitivo de manipular os outros, se entregar assim tão fácil, sem ter, parece, o discernimento daquilo que ela está dizendo, da gravidade do que ela está dizendo, sabe? Isso causa uma estranheza. Tu esperava então de alguém com uma capacidade de manipulação muito grande, que ela seguisse manipulando, a menos que ela realmente tivesse já desistido, ou que ela tivesse aí, sendo mais encenando por cima, não sei se se ela vai alegar alguma coisa de incapacidade mental, ou alguma coisa do gênero, não sei, e ela tem uma super capacidade de interpretação e atriz, mas assim, causa uma estranheza. Eu acho que a maioria das pessoas que assistiu a entrevista dela percebeu, opa, que estranho. Dá a impressão de dizer assim, que esquisito essa entrevista. Não é a entrevista que eu estava esperando pela história que era contada, né? De alguém articulado, de alguém com muita capacidade. Causa uma estranheza. Em alguns momentos da entrevista, eu cheguei até a pensar que ela acreditava em algumas coisas que ela estava falando, tangenciando com um pensamento delirante, assim, sabe? Coisas de... Ela já tinha sido condenada, pelo que eu entendi, ela achava que ia conseguir sair a qualquer momento, de que ela tinha toda razão, sabe? Em nenhum momento parece que cai a ficha. E até um comportamento ameaçador como quem tivesse realmente no controle, né? Uma grandiosidade, né? Pô, tu já foi condenada, todo mundo já descobriu, sabe? Já descobriram. E ao invés de tentar dar o drible, não, ela segue dizendo que tá certa. Ela se perdeu, podem dizer que se perdeu no personagem, né? Mas ela se desorganizou até no disfarce dela. Ela começou a falar nas redes sociais coisas que as pessoas estavam dizendo assim. Ela virou meme. De alguém completamente desorganizada. Então ela deu muitas pistas de que estava se perdendo no caminho. Tá, João, então tá dizendo então que tu acha que ela era psicótica? Não. O tempo todo não. Né? Eu não sei como é que era o uso da substância na vida dela, tá? Mas, assim, o que é muito importante aqui é que, assim, quem tem lá o seu transe, quem tem lá, escuta tal voz e tal, e sai daquilo, volta pra casa. Eu acredito que a Kat, na maior parte do tempo, ela não estava psicótica, né? Os vídeos que tem gravado, o teor e o cunho das coisas que ela fez, não parece que foi só uma voz mandando. Então, eu acho que pode, não sei, também não interessa se ela ouviu voz ou não, né? Mas me parecia ser uma psicose limitada. Impressão, tá? Não tem como saber, só conversando com ela de novo, né? E talvez conversando com ela na hora, não sei. Mas é muito curioso o comportamento dela. É um comportamento estranho, né? Parecia ter algum nível de doença ali, mas eu acho que o que sobressaía era que nos momentos que ela não estava psicótica, sim, ela tinha muita crueldade, né? Ela fez coisas sem se preocupar, ela usava as meninas, abusou das meninas de várias formas possíveis, e essa parte eu acho que se sobressai, sabe? Se há psicose, não sei se era no momento do uso, não sei se ela realmente ouvia essa voz ou não, se ela estava dizendo que ouvia a voz só para convencer as pessoas, não vamos descobrir, tá? Menos quem consegue ter um contato íntimo particular com a Kat. O ponto, eu acho que a grande pergunta era: psicótica ou perversa, tá? Eu ficaria com perversa, por tudo que a gente viu, com talvez um grau de debilidade do uso de ayahuasca que desorganizou ela, que alterou o funcionamento dela, que prejudicou ela em algum nível do pensamento, que potencializou ela ser perversa. Porque talvez, se ela não tivesse feito esse uso, não tivesse tido esse prejuízo, talvez ela tivesse sido tão perversa a ponto de conseguir manter
tudo o que ela estava fazendo sem ser pega, sem se perder, né? Conseguindo, como deve ter muitas pessoas antissociais, psicopatas aí, que não são descobertas, não são pegos, porque não se perdem no personagem, né? E conseguem, com a sua capacidade cognitiva, perpetuar os seus ganhos, as suas maldades por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu acho que o que aconteceu com a Kátia é que em algum período ela se desorganizou e isso prejudicou ela no sentido dela, né? Que, para nossa sorte, para nossa da população, de todas as mulheres que estão aqui, ela foi descoberta. Tá, João? Então, ela dizer que fala com alienígenas é psicose ou não é psicose? Eu não sei, ela acredita de fato nisso? O conceito de psicose é um pensamento irredutível que não está de acordo com a realidade, é um pensamento mágico que não é possível trazer ele para a realidade. Se ela realmente acreditava que falava com alienígenas, ela estava psicótica. Se ela acreditava que essa voz do futuro podia orientar ela e fazer bem para as mulheres com quem ela estava tratando, ela estava psicótica. Estranho que essa voz só mandava as mulheres se ralarem e fazer as coisas que ela queria, né? Então, é difícil dizer, assim, se ela realmente acreditava que estava fazendo bem para as pessoas, né? Ou mal, a partir do momento que a voz que tá determinando para ela, que manda ela fazer as coisas, se isso realmente é verdade, ela tá psicótica. Não é o que parece. Parece que ela utilizou essa artimanha, se ouviu voz em algum momento ou não, não sei, né? Se daqui a pouco em algum momento ela teve sintomas psicóticos a partir de um uso, eu não sei, mas o que me parece é que ela usava disso para benefício próprio. E nem só benefício próprio, para maltratar as pessoas, porque é uma coisa que ela dizia, né? Eu tenho dinheiro, por que eu vou estar fazendo isso, né? Parece que ela queria realmente maltratar, que ela queria realmente usar, que ela queria realmente ver as pessoas mal, né? Ela dizia, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho não sei o quê, por que eu vou estar fazendo isso? Eu fazia, o que ela diz, né? Eu fazia para ajudar elas me viram porque elas queriam, né? Então parece que tinha a questão de dominar o outro, de fazer a sua vontade, aplicar a sua vontade no outro, de controlar, de determinar a vida dessas mulheres, que eu acho que era o que mais trazia prazer a ela. Bom, isso era um pouco da reflexão que eu queria trazer sobre a Kátia Torres. A gente fica com muitas pontas soltas por ter poucos dados, né, por ser uma coisa muito na imaginação nossa, né, do que a gente acha que pode ser, trabalhando à distância. Mas eu acho que é uma discussão rica, né? Sobre o que é psicose, sobre o que psicoativos podem fazer, né? Sobre uma personalidade perversa. Era isso que eu tinha então para trazer sobre a Kátia Torres. Qualquer coisa comentamos e estamos à disposição. Até o próximo vídeo.